Em seguida, eu concedo a Vossa Excelência que ele pediu primeiro. Senhoras e senhores parlamentares, antes de fazer referência, eu primeiro vou dar um exemplo do que significa, do ponto de vista pessoal, a decisão de eventualmente retirar o Ministério Público dessa iniciativa. Suponhamos que o Conselho de Segurança da ONU determine o bloqueio de bens do senhor Cesare Battisti e que o ministro da Justiça ou que o advogado-geral da União seja o senhor Tasso Genro. Alguém acredita que o chefe da Advocacia Geral da União iria tomar iniciativa de bloquear os bens ligados a uma decisão de um Conselho de Segurança da ONU, do senhor Cesare Battisti? Esta iniciativa em nada teria qualquer óbice que pudesse ser da Advocacia Geral da União, mas também do Ministério Público. Quando não, que a Advocacia Geral da União, órgão de Estado dos mais competentes, com os mais brilhantes brasileiros concursados, nós sabemos o quanto, muitas vezes, se envergonha da iniciativa que o seu comando se utiliza. Por isso que fica essa reflexão no momento dessa votação. Mas, senhoras e senhores, senhor presidente, nós voltamos para o segundo semestre dessa legislatura. Voltamos ao segundo semestre, o governo com a esperança, no anúncio daquele recesso, que a crise ia atenuar. E o Brasil encontra o Congresso Nacional retornando às suas atividades legislativas, novamente com a prisão do ex-ministro da Casa Civil. Mais ainda, com o anúncio de um delator lobista que afirma ao Brasil que levou 10 milhões de reais em espécie na sede do Partido dos Trabalhadores, que se junta com a versão do delator Ricardo Pessoa, que afirma que entregou 7 milhões e meio à campanha de Dilma Rousseff, travestido de doação oficial, quando era, na realidade, resultado de propina. Ou que o Brasil que aguarda, para qualquer momento no final desse mês de agosto, início de setembro, uma decisão do Tribunal de Contas da União que pode transformar Dilma Rousseff na primeira mandatária brasileira a ser enquadrada na ficha limpa. É esse o Brasil que assiste o retorno aos trabalhos nesse segundo semestre, vendo a Câmara dos Deputados preparada para iniciar a CPI do BNDES, ou mais, iniciar a CPI dos fundos de pensão. E queiram os brasileiros que a CPI não confirme o que o Brasil imagina. O Petrolão pode virar fichinha com o tamanho do prejuízo que os fundos de pensão tiveram com recursos aplicados de forma absolutamente temerária. Aliás, é a característica desse mandato da presidente Dilma Rousseff. Um governo que assistiu o roubo, que faz uma gestão temerária e que, sobretudo, mentiu à população brasileira. Portanto, nesse segundo semestre, e aí observamos com clareza, nesse segundo semestre, com toda uma pauta que o Brasil espera e que acompanha com uma das mais importantes, a exemplo da votação da correção do FGTS, permitindo que o recurso dos trabalhadores brasileiros, quando o Estado brasileiro utiliza recursos do Tesouro para financiar ou subsidiar atividades
do Brasil, ou de empresários ou de empresas brasileiras no exterior, ou utiliza de subsídios bancados pelo Tesouro Nacional para financiar outras atividades, não tem por que o FGTS, recurso do trabalhador brasileiro, ser utilizado para subsidiar programas de política habitacional sem uma devida correção. O projeto permite que o FGTS possa garantir uma correção igual à caderneta de poupança, o que já não é muito, e todos sabemos. E vamos avançar nas demais pautas, como da PEC 443, para que o Brasil possa apreciar avanços nas carreiras de Estado, que nós possamos, com uma posição muito firme e unida do plenário da Câmara, dar um passo importante no reforço da estruturação de carreiras que fortalecem, sobretudo, que a sociedade brasileira e as ruas clamam pelo fortalecimento das nossas carreiras de Estado. Portanto, senhor presidente, nesse retorno do segundo semestre, quando as ruas se preparam para o próximo dia 16 de agosto, o Brasil se prepara para se reencontrar, manifestar com força a sua indignação por um país que parou, por um governo que impôs à sociedade brasileira um quadro de recessão grave, de taxa de juros altas, de inflação fora do controle, de dólar que afeta a inflação e afeta a vida dos mais humildes brasileiros. Que nós possamos e vamos participar de uma campanha de mobilização para que no dia 16 de agosto o Brasil possa, reunido, falar para o Brasil e dizer ao governo Dilma Rousseff que não aceita um governo que coloca e gera os prejuízos que tem gerado aos brasileiros de todas as classes sociais. Portanto, presidente Eduardo Cunha, vamos avançar numa pauta que é esperada pela sociedade brasileira e, sobretudo, que as novas CPIs que se preparam para ser instaladas cumpram o seu papel social. Vamos, com certeza, e com a indicação dos mais diversos partidos políticos, permitir que a CPI da Lava Jato, a CPI da Petrobras, possa continuar auxiliando os trabalhos da Lava Jato, que tem trazido ao país das mais importantes colaborações para mudar, de uma vez por todas, essa relação que se estabeleceu no país. Era isso, senhor presidente.